Irmão, seguinte, cara, terceiro jogo contra o Flamengo no ano é a terceira derrota, maluco. 32 jogos, últimos 32 jogos contra o Flamengo. O Vasco só ganhou dois. Cara do céu, o Vasco não consegue enfrentar o Flamengo. É bizarro, cara. É bizarro, é muito bizarro. É muito bizarro, é muito bizarro. Tá? Chega a ser inacreditável. A gente viu os jogadores correndo, né? Dos dois times. Cara, parece que o time do Flamengo, os dois times correndo, o time do Flamengo demora mais a cansar. O nosso time cansa primeiro. O nosso time não consegue fazer uma partida com intensidade completa, né? Ah, jogou bem o primeiro tempo. Foi igual ao último jogo, jogou bem o primeiro tempo. Segundo tempo dá uma caída. E o Flamengo continua correndo, tocando bola, muita intensidade, muita velocidade. Cara, que diferença, meu Deus. E eu vou te falar mais, cara. Vou te falar mais. Esse time que o Pedrinho montou para esse ano de 2025 é pior do que o time do ano passado, tá? Pior, é pior. Ah, Bigode, por que você está falando isso? Cara, vamos falar de estrutura de time, né? Ano passado a gente jogava ali com Hugo Moura, Matheus Carvalho, dois volantes, tá? E jogava com um meia armador. Aí você era o Payet, começou o Payet, depois o Coutinho e tal. Aí você vai falar, pô, mas o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet e Coutinho estão lá ainda. Então, mas é o seguinte, quando chegou Tietê, quando o Paulinho e o Jair voltaram para o time do Vasco, né, voltaram de contusão, o Carille tentou, né, botar Jair, Paulinho, Tietê, todo mundo junto nesse meio de campo, né, por serem jogadores com mais nome do que o Matheus Carvalho. E aí o Matheus Carvalho foi para o banco, perdeu o ritmo de jogo, ele estava muito bem no ano passado, mas ele perdeu o ritmo de jogo, e aí o Jair, Paulinho, tá, os dois principalmente mostraram que estão sem condição de ajudar o Vasco, estão muito mal, tá? Hoje, mais uma vez, a gente viu o Paulinho mal, irmão, mal pra caramba, horroroso, horroroso. O Jair nem entrou, ainda bem, tá? O Tietê, que a gente falava, pô, melhor contratação, pode dar jeito nesse meio de campo do Vasco, e aí quando ele joga bem, quando acha uma posição para ele ali do lado do Hugo Moura, o cara machuca. Aquele jogo contra o Botafogo, o cara machucou, e aí o cara tá fora até hoje. Meu amigo. E aí você vai ver quem tá armando o jogo, tá? É o Payet, é o Coutinho. Cara, o Coutinho mais uma vez sai lesionado. Acabou, esquece, infelizmente. Não vou nem fazer daquele jeito que eu gosto de fazer, o esquece, porque eu fico triste de falar isso, tá? O Coutinho acabou pro futebol, infelizmente, cara, infelizmente, tá? É fim de carreira, tá? É jogador que vai aposentar. Em breve ele vai aposentar, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Fez uma boa partida meio de semana contra o Nova Iguaçu. Hoje, de novo, lesão muscular. Esquece, irmão, infelizmente. Tá? Infelizmente. O Payet tá de sacanagem. O Payet dá vontade de dar... Pô, irmão, sério. O Payet tá me irritando, cara. Quando eu vejo o Payet em campo, com firulinha, sem objetividade nenhuma no meio de campo, tá? Mas zero. Objetividade zero nesse meio de campo. Cara, me dá um nojo desse Payet. Que eu penso assim, caramba, o cara ganha 1.300.000 reais. É o maior salário do Vasco para isso. Para isso. E aí você vê, o Matheus Carvalho caiu o rendimento, tá? O meio de campo, cara, só tem o Hugo Moura. Porque caiu o rendimento do Matheus Carvalho, o Coutinho não consegue jogar, o Payet tá horroroso. E o ataque, cara, o ataque, meu amigo, a gente espera ainda que possa dar certo as contratações do Pedrinho, né? Garré, o Lloyd, que hoje não acertou uma, tá? Só tá o Lloyd hoje em campo. É o seguinte, eu lembrei do que eu falava dele. Cara, eu não tô entendendo por que o Vasco tá contratando o Lloyd. Não entendo. São números horrorosos que ele tem no Campeonato Turco. Por que o Vasco tá contratando ele? E aí o Vasco insistiu pra caramba em trazer o jogador. Hoje errou tudo. Horroroso. Horroroso. Garré, fora de forma, tá? O único que salvou dos atacantes que o Pedrinho contratou, até o momento, é o Nuno Moreira, inclusive fez gol hoje, tá? Porque o resto das contratações do Pedrinho, meu amigo, o Pedrinho conseguiu montar um time pior do que o do ano passado, tá? Repito isso, tá? Falando do jogo, o treinador Carille,
que tem culpa também na derrota, é importante falar, tá? É importante falar, tá? Não tirou o Verratti, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, um jogo difícil de jogar, cara. E o Verratti, preso lá na frente, é um jogador a menos, não acerta nada, não recebe uma bola, não consegue fazer uma jogada. Pô, tira o Verratti, dá mais mobilidade ao ataque, Carille. Porra, foi até o final que esse jogador, irmão, dentro de campo sem render nada. Pô, só eu que vi isso. Só eu que vi que o Vasco estava com um jogador a menos, com o Verratti dentro de campo, meu amigo. Só eu que vi. Carille não viu. Treinador tem que ver, que é pago para ver. Treinador é pago, recebe para ver. E não viu. Tá? Se viu, não teve coragem de tirar o Verratti. Não teve coragem. Tá? Ele veio a campo com o Léo Jardim no gol. Tá? A gente falava que seria esse time, foi mesmo. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique na lateral direita. A zaga, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo, Hugo Moura, Paulinho. Paulinho foi o titular. Existia essa dúvida, né? O Paulinho veio de titular ao lado do Hugo Moura, tá? Com o Coutinho, junto com o Nuno Moreira, os dois no meio de campo. Na frente, Ryan e Verratti. Cara, o jogo começou bem igual, bem igual. A posse era do Flamengo. Óbvio que a posse vai ser do Flamengo. O time do Flamengo é muito superior ao nosso, tecnicamente falando, tá? Eles tinham a bola, mas o Vasco estava tentando marcar pressão, marcando em cima. O Vasco estava jogando de igual para igual, irmão, no iniciozinho do jogo, tá? E aí o Flamengo veio num escanteio, bela, excelente defesa do Léo Jardim, pegou a bola na linha, tá? Defendeu, fez um defesaço na linha, tá? E aí o Vasco, irmão, com o Ryan tem que falar de novo, o Ryan tá bem, mas ele hoje não fez nada. O lance do gol do Vasco foi do Ryan. O Ryan domina a bola, sofre a falta. O Coutinho bate a falta na área. A bola sobra para o Lucas Freitas guardar. Tá? Ele fura ela, mas ela sobra para o Nuno Moreira. Nuno Moreira pega na bola, chuta para o gol. 1-0 Vascão. E eu pensava, pô, cara, tá bom, vamos ganhar, né, cara? Pô, mesmo que não classifique, mesmo se não classificasse, seria bom ganhar, né? Bom ganhar do Flamengo, o Vasco está um tempo sem ganhar do Flamengo, está ganhando muito pouco do Flamengo, seria bom, irmão, ter vencido. E aí 1-0 Vasco, pô, bom, cara, foi bom, tava bom. Só que o Flamengo é um time muito superior ao nosso, começou a chegar, o Léo Jardim fez outras 2 ou 3 grandes defesas ainda no primeiro tempo, tá? E aí numa bola, um chute do Arrascaeta, se eu não me engano foi o Arrascaeta que chutou, a bola desviou na zaga, sobrou para o Bruno Henrique. Impedido! O Bruno Henrique estava impedido. Tá? Fez o gol de empate, impedido. Tá? Impedido. A Ferge, através do VAR da Ferge, colocou uma linha grossa para marcar o impedimento, para falar que estava na mesma linha. Cara, mesmo com a linha mais grossa, você via que o Bruno Henrique estava com o ombro na frente. Tá? E impedido, validado pela Ferge, validado pelo VAR da Ferge, o Flamengo empatou o jogo em 1-1. Quando o Flamengo empata o jogo, o Vasco, quando toma gol, ele cai muito de rendimento, cara, tá? E aí o Flamengo começou a gostar do jogo, jogar melhor, e aí ainda foi pro intervalo, né, com 1-1, tá? 1-1 no placar. Volta o segundo tempo, cara, a mesma coisa, o Vasco não consegue jogar, e aí, cara, eu vou te falar uma coisa, irmão, aí começa a culpa do Carille, tá? Pô, segundo tempo ali, só dando Flamengo vindo, o Flamengo vinha, cara, pô, o Vasco tentava, é um sacrifício pro Vasco chegar no ataque, um sacrifício, é lançamento, é tentando correr, é uma dificuldade danada, o Flamengo chega fácil contra o Vasco, chega fácil no ataque, é muito fácil, eles chegam com velocidade, tocando bola, é muito fácil. Aí o Léo Jardim fez mais algumas grandes defesas, tá? E aí a gente vendo o jogo, cara, pô, eu falei aqui em casa, tem que tirar o Paulinho, tem que tirar o Verratti, tem que tirar o Paulinho, tem que tirar o Verratti. Será que o Carille não tá vendo isso? Que o Paulinho não tá jogando porra nenhuma, desculpa o palavrão, mas eu fico pé da minha vida, cara. Paulinho não jogando nada, maluco. Paulinho não jogando nada.
ele não tirava o Paulinho, ele não tirou o Verratti, cara. E aí o Coutinho saiu machucado, ele colocou o Lloyd Augusto, e aí você pensava assim, pô, colocou o Lloyd Augusto aberto pela ponta esquerda, o Ryan cai pela direita, Verratti fica centralizado, o Nuno Moreira vai armar jogo. Beleza, tá bom, vamos aceitar isso, né? Vamos aceitar. E aí acabou que ele tirou o Paulinho, colocou o Matheus Carvalho, até aí ok, tá? Mas aí ele começou a desestruturar o time. Tinha que ter tirado o Verratti, repito, não tirou. Tirou sabe quem? Nuno Moreira. Tirou o Nuno Moreira. Ah, mas ele estava cansado, não importa, cara. Ele estava correndo. Era melhor ele cansado e correndo do que o Verratti, descansado, não fazendo nada dentro de campo. Ele tirou o Nuno Moreira, colocou o morto do Payet, colocou outro morto dentro de campo. Firulinha, jogador de firulinha. Porra, que raiva que eu tô desse Payet, irmão. Vai embora logo. Vai embora logo. Pô, 1.300.000, tá de sacanagem. Para um time que tá sem dinheiro, irmão. Pô, é pra ficar muito puto, sério. Para um time sem dinheiro, o Payet andando, desfilando dentro de campo, fazendo firulinha, jogadinha de efeito. Porra, que coisa nojenta, maluco. Coisa nojenta. E o Carille vai, tira o Nuno Moreira e coloca o Payet. Irmão, aí o time desandou, mas desandou total, maluco. Total. Sabe por quê? Porque o Lloyd Augusto entrou na lateral esquerda, né, na ponta esquerda, não fazendo nada, errou tudo. Errou tudo que tentou esse Lloyd Augusto. Mostrou, tá? Que ele realmente é uma bosta. E aí o Vasco ficou insistindo. O Pedrinho ficou insistindo para contratar essa bosta, tá? Do lado direito ficou o Ryan, coitado. Era para ter botado o Ryan de centroavante, sacado o Verratti. Payet no meio de campo ficou Hugo Moura, Matheus Carvalho, sem ritmo, não jogando nada, tá? Não jogando nada, tá? E o Payet não jogando nada também, matou o meio de campo, o Flamengo veio para cima, veio mais ainda para cima, na verdade, e acabou fazendo o segundo gol, tá? A culpa do Carille, mexeu mal pra caramba. Não tirou quem tinha que tirar, que era tirado logo o Paulinho, tirado o Verratti, não tirou, mexeu mal, piorou o time. As mexidas do Carille pioraram o time do Vasco. Aí o Flamengo fez o segundo, tá? E aí também gostou, tá? Começou a sentir alguns jogadores do Flamengo, Bruno Henrique, o Wesley, sei lá mais quem, o Plata, sei lá mais quem, começaram a sentir também questões musculares. Aí o Flamengo tirou um pouquinho o pé, já tinha vencido o primeiro jogo 1-0, venceu o segundo jogo 2-1, venceu mais uma do Vasco, sentou em cima do placar, tá? O Vasco, irmão, não consegue jogar, não conseguiu mais jogar, é bizarro, tá? Pô, você vê o Verratti até o final do jogo, cara, é assim, é nojento, maluco. Payet, meu Deus, cara, é brincadeira. Depois ele ainda tentou, né? Entrou com o Garré no lugar do Ryan. O Ryan sai, o Verratti não sai. O treinador do Vasco, o Carille, não teve peito para tirar o Verratti. Não era jogo para o Verratti, tá? Não era jogo para o Verratti. Entrou o Garré, nada fez, jogador fora de forma, tá? Mais um fora de forma que o Vasco contratou, mais uma contratação bosta do Pedrinho, tá? Pode até render lá na frente, mas contratou um jogador fora de forma, é isso, tá? É isso. Depois ainda trocou o Paulo Henrique pelo Puma, nada saiu também. Hoje até o Lucas Freitas, que vinha bem, teve 2 saídas erradas de bola, tá? É, meu amigo. O João Vitor foi melhorzinho, Piton tentou algumas jogadinhas e tal, mas o time do Vasco, meu amigo, o time do Vasco é horroroso. O time do Vasco vai dar trabalho pra gente, cara. A gente vai sofrer muito, hein? Vamos sofrer muito. Cara do céu, meu amigo do céu, difícil, hein? É difícil, cara, é difícil. Vamos acompanhar aí. Agora, fora do Campeonato Carioca, agora, meu amigo, é só lá na frente, joga lá na frente, só Campeonato Brasileiro lá na frente. Meu amigo, mais uma derrota para os caras. Eu fico, pé da minha vida, cara, pé da minha vida, com mais uma derrota para o Flamengo. E ver esse time do Vasco montado pelo Pedrinho, cara, time com um discursinho de diretoria de, não pode gastar, é isso aí que é esfregado na nossa cara, um time bosta. Tá? Um time que é Lloyd Augusto contratado, Garré fora de forma, Payet, o maior salário, de sacanagem dentro de campo, é difícil pra caramba, tá? Queria que você também deixasse a sua opinião aqui de Flamengo 2, Vasco 1, Vasco eliminado
do Campeonato Carioca. Deixa seu comentário aqui, irmão, e aí você curte o vídeo, tá? E dá aquela moral pro Bigode, tá? É isso aí. Valeu. Saudações vascaínas.